Era um sábado comum na pequena aldeia de Vidigueira, no Alentejo, quando Miguel não fazia ideia de que aquele dia simples se tornaria uma tempestade de emoções e acontecimentos inesperados, que ecoariam na sua alma como trovões distantes. A sua esposa, Sofia, acordou ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas de linho branco, lançando reflexos dourados no chão de azulejos rústicos da sua casa. Sofia já estava de pé, trajando um vestido de algodão leve, estampado com pequenas flores azuis, os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo despretensioso que deixava alguns fios soltos acariciar a sua nuca. Nos pés, umas sabrinas de couro macio, gastas pelo uso, completavam o seu ar natural e acolhedor. Ela movimentava-se pela cozinha, preparando café numa velha cafeteira de alumínio, enquanto juntava uma cesta com sanduíches, um termo com chá de ervas e 2 camisas de lã, para o caso de o vento fresco do Alentejo apertar à tarde. Com um sorriso sereno, pediu a Miguel que fosse até a casa da sua mãe, Dona Valentina, na aldeia vizinha de Monte Novo. Tinha arrebentado um cano na antiga adega, e a água corria pelo chão de cimento, ameaçando inundar as hortas onde cresciam tomates e pimentos. E, como a reforma era cara e a pensão da mãe modesta, não havia dinheiro para chamar um canalizador. Miguel, sempre dedicado à família e educado nos valores da solidariedade pelo seu pai, que consertava tudo com as próprias mãos, não hesitou. Espreguiçou-se, sentindo ainda o agradável cansaço dos trabalhos no campo do dia anterior, onde tinha plantado novas videiras, e sentou-se na cama, olhando para Sofia com ternura. Ela parecia uma musa da simplicidade, com seu vestido florido que desenhava as curvas suaves do corpo, e o decote discreto deixava entrever a pele morena beijada pelo sol. Um leve perfume de jasmim parecia envolvê-la, e o toque do batom de cereja que ela deixara em sua bochecha ainda o fazia sorrir. Vais lá? Perguntou ela, ajeitando o rabo de cavalo junto à janela, onde um pequeno móvel antigo sustentava fotografias da família, incluindo imagens do casamento ao ar livre de Sofia na infância, com tranças douradas e um sorriso travesso. Claro, respondeu ele, vestindo a camisa azul que ainda cheirava a lavanda, um capricho da esposa. Além de ajudar, vou aproveitar para apanhar ar fresco. Aqui na cidade está um forno. Sofia sorriu, aproximou-se e beijou-lhe a bochecha com delicadeza, deixando o rastro doce do batom. És ouro, Miguel. A minha mãe vai adorar. Ela sempre diz, que homem trabalhador e confiável. Ah, e não te esqueças das flores. Ela adora aquelas silvestres, lembra-lhe a infância no campo. Miguel assentiu, sentindo um impulso de energia crescer dentro dele. Pegou na velha caixa de ferramentas, cheia de chaves inglesas, parafusos e fitas isolantes, e partiu no seu Fiat 127, que ronronava como um gato preguiçoso pelas estradas de terra batida. No caminho, parou numa mercearia simples, onde o cheiro a pão acabado de sair do forno misturava-se com o aroma terroso da terra e um leve toque de estrume das quintas próximas. Comprou pão caseiro crocante, chouriço fumado do talho local, legumes frescos e até um frasco de medronho para refrescar. Para a mãe, juntou um ramo de flores campestres, margaridas, papoilas e um pouco de alecrim, colhidas às pressas à beira da estrada. Porque, como dizia a mãe de Sofia, essas pequenas coisas são como um abraço da terra. Chegou à casa de Dona Valentina por volta das 8 da manhã, quando o sol já aquecia os telhados de telha vermelha e as sombras das oliveiras se alongavam pelo chão. Decidiu não avisar por telefone, pois o sinal era fraco e queria surpreender a sogra com a sua chegada inesperada. A chave do portão, que Dona Valentina lhe dera uns anos depois de Miguel reparar a vedação que o vento tinha derrubado, encaixou-se com um rangido antigo. O portão abriu-se para um jardim cheio de macieiras e cerejeiras, com frutos ainda pendurados, reluzindo gotas de orvalho como pequenos diamantes. Miguel avançou silenciosamente, cuidando para não acordar as galinhas que ciscavam na relva ou o gato preto que se espreguiçava preguiçosamente no alpendre. O interior da casa exalava o aroma do pão caseiro, dos temperos secos pendurados na cozinha e da lenha a queimar na lareira velha. Sobre a mesa de madeira, Miguel pousou a cesta e abriu a caixa de ferramentas, preparando-se para enfrentar o cano rebelde. Chamou baixinho: Dona Valentina, sou eu, Miguel. Vim ajudar com o cano. A Sofia pediu. Silêncio. Apenas o som das gotas que pingavam lentamente e o zumbido distante das abelhas no jardim. Ao aproximar-se da adega, onde o cano estourara, ouviu o ruído contínuo de água misturada com vapor quente, e de repente a porta abriu-se de golpe. Dona Valentina surgiu no corredor, envolta num fino lençol branco que mal cobria o corpo, com a pele ainda molhada e os cabelos escorrendo gotas pelo seu rosto envelhecido, mas de uma beleza serena. O lençol escorregou um pouco, revelando o ombro e parte das costas, enquanto ela tentava desesperadamente cobrir-se, os olhos arregalados refletindo o choque do momento. Miguel ficou estático, o coração a bater descompassado, o rosto corado como as maçãs no pomar. Ela recuou, tentando esconder-se atrás da porta, um misto de vergonha e surpresa pairando no ar. Miguel.
O que faz aqui? Não esperava ninguém tão cedo. Ele ergueu as mãos em rendição, gaguejando desculpas, explicando que não queria assustá-la, só queria ajudar. A tensão era tanta que parecia um episódio de novela lentejana. Só faltava o acordeão a tocar. Dona Valentina respirou fundo, fechou a porta para se vestir e pediu que ele esperasse. Miguel ficou ali, na penumbra, ouvindo o som da água e o trinado dos pardais, sentindo-se ao mesmo tempo culpado e inquieto por aquele momento inesperado. Quando ela voltou, trajava um velho robe verde, com cabelo preso num coque simples, o rosto ainda ruborizado, mas com um leve sorriso a espreitar. Pediu que da próxima vez avisasse antes, para não lhe dar um susto. Miguel prometeu, rindo nervosamente, e apontou para o cano enferrujado. Vamos ver se consigo resolver este problema antes que o milho da sua horta vire pântano. Ela sentou-se na cadeira de madeira, observando trabalhar, enquanto o sol entrava pelas janelas e iluminava o pó suspenso no ar. O ambiente era tenso, mas também carregado de uma estranha cumplicidade, um misto de respeito e algo mais indefinido, como se aquele episódio tivesse aberto uma porta que antes estava fechada. Enquanto apertava as porcas e trocava as juntas gastas, Miguel sentia o olhar atento de Dona Valentina, o calor dos seus dedos roçando-lhe o braço quando lhe entregou a chávena de chá com mel e um leve perfume de tomilho. Um toque simples, mas que lhe despertou um turbilhão de emoções que não sabia bem como nomear. Mal sabia ele que aquele dia, que começara tão casualmente, seria o princípio de uma série de acontecimentos que iriam abalar as suas relações familiares e revelar segredos guardados sob a calma superfície da vida rural alentejana. E quando a torneira finalmente deixou de pingar, deixando a água correr limpa e forte, Miguel sentiu que algo dentro de si também começava a fluir, como se aquele concerto fosse muito mais do que um simples reparo. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Na sombra do pomar, uma figura observava tudo, com um sorriso enigmático que prometia revelar mistérios que ainda não estavam prontos para serem descobertos. Ao sair da cozinha com a caixa de ferramentas, Miguel sentiu o calor do sol abraçá-lo enquanto atravessava o pequeno pátio de terra batida coberto por um velho toldo de juta. Dona Valentina seguia-o de perto, ajeitando o robe com um gesto sútil que fazia o tecido deslizar pelas curvas da sua silhueta madura, revelando um pouco do pescoço delicado e a linha suave dos ombros. Nos pés, usava uma sandália simples de couro, gastas pelo tempo, que faiscavam contra as pedras do chão, criando um ritmo quase musical. Miguel, mostre-me como estão os tomates este ano, pediu ela, com um tom de voz que misturava autoridade e ternura. Eles caminharam pelo jardim, onde as plantas cresciam vigorosas sob o sol alentejano. As folhas dos tomates brilhavam com gotas de orvalho, e alguns frutos já exibiam um vermelho intenso, prometendo uma colheita farta. Miguel ajudou a prender um ramo que teimava em cair, usando um pedaço de corda rústica que Dona Valentina lhe entregou. Sabe, Miguel, se fosse um tomate, queria ser um destes, brincou ela, sorrindo, enquanto um raio de sol iluminava os seus olhos castanhos, profundos como a terra da região. Isso é porque são os tomates mais bonitos da aldeia, respondeu ele. Com um brilho de cumplicidade no olhar. A conversa fluía leve, entre risos e histórias do passado. Dona Valentina contou como, em moça, corria pelos campos com as amigas, apanhando flores silvestres e cantando fados que ecoavam pelas colinas. Miguel partilhou as peripécias do trabalho na fábrica em Évora, onde era mestre de manutenção, e como adorava reparar bicicletas antigas no tempo livre. Enquanto falavam, uma leve brisa trouxe o aroma do alecrim e do tomilho, misturando-se ao cheiro doce dos figos maduros pendurados nas árvores próximas. Dona Valentina de repente parou, olhando fixamente para um canto do jardim onde as sombras começavam a alongar-se. Sabe, Miguel, este lugar guarda segredos que nem o tempo consegue apagar, disse ela, a voz baixando para quase um sussurro. Ele arqueou as sobrancelhas, intrigado. Que segredos? Perguntou, com um sorriso maroto. Não sei se está preparado para ouvir, respondeu ela, piscando um olho. Talvez numa próxima visita. Miguel riu, sentindo uma pontada de curiosidade que o fez querer desvendar cada mistério daquela casa antiga. Mais tarde, sentaram-se à sombra de uma oliveira, onde Dona Valentina serviu um almoço simples mas saboroso. Pão caseiro, queijo curado, azeitonas e um doce de figo feito por ela mesma. Sofia chegou nesse momento, com um vestido leve de linho branco e um sorriso radiante, os cabelos soltos esvoaçando ao vento, trazendo consigo o perfume fresco do campo. Então, já está tudo resolvido? Perguntou, abraçando os dois com carinho. O trio sentou-se junto, enquanto o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Mas, enquanto as sombras cresciam, Miguel não pôde deixar de notar um brilho estranho no olhar de Dona Valentina, como se guardasse algo nas profundezas do seu coração. No silêncio que se seguiu, uma borboleta negra pousou delicadamente numa folha próxima, como um presságio silencioso de que aquela calma aparente era apenas o prelúdio de uma tempestade por vir.
O crepúsculo envolvia a aldeia de Monte Novo numa luz suave e dourada quando Miguel, Sofia e Dona Valentina permaneceram sentados sob a oliveira, partilhando histórias e risos que pareciam dissolver os pequenos constrangimentos da manhã. Sofia, com seu vestido de linho branco que se moldava delicadamente às suas formas, mexia distraidamente num colar de contas de vidro azuis que pendia no pescoço, enquanto seus olhos brilhavam com a felicidade simples de estar ali, entre familiares. Dona Valentina, com seu olhar profundo e uma leve ruga de preocupação na testa, contou uma história antiga da aldeia sobre uma caixa misteriosa enterrada perto da fonte, um segredo que a sua avó lhe tinha contado em criança. Miguel ouviu atento, sentindo o peso daquela tradição ancestral, e a forma como o presente se entrelaçava com o passado. De repente, um som estranho cortou o silêncio, um latido distante, seguido de passos apressados sobre a terra seca. Um homem alto e magro, de camisa amarrotada e jeans gastos, apareceu no portão. Era Antônio, o vizinho conhecido por ser o melhor carpinteiro da região, mas também um pouco fofoqueiro e com um sorriso maroto que parecia esconder sempre uma piada pronta. Então, Miguel, já estás a fazer amizade com a sogra? Gracejou Antônio, entrando com um ar descontraído. Cuidado que ela tem mais segredos do que o castelo de Évora. Miguel riu, sentindo-se mais à vontade com a presença do vizinho. Antônio trouxe consigo uma caixa de ferramentas maior, dizendo que poderia ajudar com o conserto da adega, afinal, 2 mãos valem mais que 1,5. Enquanto trabalhavam juntos, Miguel notou a forma como Dona Valentina observava, o brilho nos seus olhos tornando-se mais intenso, quase juvenil. Era como se aquele dia tivesse reacendido algo dentro dela, uma chama esquecida. Ao cair da noite, quando as estrelas começaram a pontilhar o céu claro do Alentejo, Miguel percebeu uma carta antiga que Dona Valentina guardava numa gaveta da cozinha, um envelope amarelado e gasto pelo tempo, com letras que pareciam escritas à mão por alguém do passado. Ela hesitou antes de mostrar-lhe, mas finalmente entregou-lhe a carta com um sorriso enigmático. Talvez esta seja a chave para os segredos que te falei, murmurou ela. Miguel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A carta parecia conter mais do que palavras. Era um convite para mergulhar numa história que ultrapassava gerações, mistérios que poderiam abalar tudo que conheciam. Sofia, percebendo a tensão no ar, aproximou-se, segurando a mão de Miguel com uma doçura que contrastava com a inquietação que crescia no coração dele. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava entre as figueiras e o silêncio da aldeia se instalava, Miguel sabia que aquele dia, que começara com um simples concerto, tinha aberto a porta para algo muito maior, um enigma familiar, cheio de emoção, segredos e talvez perigos. E lá fora, oculto nas sombras do pomar, alguém observava atentamente, com um sorriso que prometia revelar verdades que poderiam mudar para sempre o destino de todos. Que estará escrito naquela carta? Que mistérios se escondem por trás da aparente tranquilidade da aldeia? E será que Miguel está preparado para enfrentar o que está por vir? O silêncio da noite alentejana era profundo, apenas quebrado pelo farfalhar das folhas e pelo distante coachar de rãs na pequena ribeira próxima. Miguel deitou-se no quarto simples da casa de Dona Valentina, sentindo o peso da carta antiga repousar no criado mudo ao lado da cama, como um segredo pronto a explodir. No espelho, o seu reflexo mostrava um homem cansado, mas com um brilho novo nos olhos, uma mistura de curiosidade e ansiedade. O pijama de linho branco, ligeiramente amarrotado, contrastava com a sua pele morena, ainda marcada pelo sol do dia. Pensou em Sofia, no vestido leve que ela usará, e no sorriso que lhe dera antes de partir, tão cheio de esperança. Na manhã seguinte, o sol invadia a cozinha, onde Dona Valentina preparava o pequeno almoço com uma graça tranquila. O robe verde, agora seco, envolvia-a com conforto, e as mãos enrugadas trabalhavam hábeis entre as panelas. Um aroma a pão acabado de cozer e a compota de figo preenchia o ar. Miguel, ainda com a cabeça cheia da carta, tentou concentrar-se nos afazeres do dia, ajudando a preparar as caixas para a vindima que se aproximava. Sofia chegou com um vestido azul claro, que realçava sua pele dourada, e uns sapatos de cortiça que batiam suavemente no chão de pedra. O seu sorriso iluminava o ambiente, mas Miguel sentia que algo pairava entre eles, uma sombra que a carta tinha lançado. Durante a colheita, enquanto pisavam os cachos de uva sob o sol escaldante, Dona Valentina contou mais histórias da aldeia, algumas engraçadas, outras cheias de mistério, envolvendo antigos amores proibidos e lendas de fantasmas que rondavam as ruínas do castelo. Miguel tentava afastar a inquietação, mas a carta não saía da sua mente. Decidiu abrir o envelope, revelando uma caligrafia antiga e uma mensagem enigmática. A verdade está escondida onde a terra encontra o céu. Procura o carvalho que não chora, e encontrarás o que procuras. Sofia aproximou-se, olhando por cima do ombro dele, e sorriu com um ar de brincadeira. Parece o início de um romance, ou de um filme de suspense. Miguel riu, mas o seu coração disparou. Quem teria escrito aquela carta? E que segredo escondia aquele carvalho misterioso? Mais tarde, ao cair da tarde, Miguel decidiu explorar o pomar sozinho.
O calor intenso começava a ceder, e uma brisa fresca fazia dançar as folhas das oliveiras. Vestia uma camisa branca de linho, arregaçada até os cotovelos, e calças leves de algodão. Os seus passos ecoavam entre as árvores, enquanto os raios de sol filtravam-se pelas copas, criando desenhos dourados no chão. Chegou a um carvalho antigo, imponente, com o tronco retorcido e a casca marcada pelo tempo. Era o único daquela parte do pomar que permanecia verdejante, como se recusasse a envelhecer. Miguel ajoelhou-se junto das raízes, sentindo a terra macia sob as mãos, e notou uma pequena cavidade escondida entre as raízes. Com cuidado, mexeu numa pedra solta e encontrou um pequeno baú de madeira, coberto de musgo e poeira. O coração bateu-lhe forte enquanto levantava a tampa, revelando dentro um conjunto de cartas amarelecidas, fotografias antigas e um medalhão de prata com a gravura de uma oliveira. Naquele momento, um estalo atrás dele fez Miguel virar-se em sobressalto. Entre as sombras, uma figura encapuzada observava-o com olhos brilhantes, um sorriso enigmático desenhado no rosto. Não é prudente mexer no que está enterrado, Miguel, disse a voz, baixa e firme, mas com um tom que misturava advertência e desafio. Miguel sentiu o sangue gelar, mas a determinação no seu olhar não vacilou. Aquele mistério, pensado para ficar escondido, acabava de ganhar vida própria. E enquanto o crepitar distante de uma fogueira anunciava que a noite tinha chegado, a verdade começava a emergir das sombras, prometendo revelar segredos que poderiam mudar tudo para sempre. A figura encapuzada permaneceu imóvel por um instante, os olhos brilhando como brasas na penumbra do pomar. Miguel, apesar do susto, manteve-se firme, o peito erguido e a mão pousada no medalhão de prata que segurava com força. O silêncio entre os dois pesava tanto quanto o calor abafado do fim de tarde. Quem é você? Perguntou Miguel, a voz firme, embora o coração lhe batesse acelerado. A sombra afastou o capuz, revelando um rosto marcado pelo tempo, com rugas profundas e olhos que refletiam a dureza da vida no Alentejo, mas também uma sabedoria antiga. Era Manuel, o velho professor da aldeia, conhecido por guardar histórias e segredos que poucos ousavam questionar. Miguel, há coisas neste mundo que não se devem mexer sem preparação, disse Manuel, com um sorriso triste. Essa caixa contém o passado da nossa terra, da nossa família. Se queres saber, terás de estar pronto para o que vais encontrar. Miguel engoliu em seco. Aquele encontro inesperado parecia o início de uma aventura que ultrapassava tudo o que conhecia. Estou pronto, respondeu, com uma convicção que lhe surpreendeu até a si mesmo. Manuel assentiu e, tirando do bolso um anel antigo com um símbolo estranho, entregou a Miguel. Leva isto contigo. Serve de proteção e guia. Amanhã, ao nascer do sol, encontramo-nos junto ao moinho abandonado. Lá, revelarei o que precisa saber. Miguel guardou o anel no bolso da camisa, sentindo um calor reconfortante, e voltou para a casa de Dona Valentina, onde Sofia o esperava com um olhar preocupado. Ela percebeu que algo estava diferente, um brilho intenso e um segredo escondido por trás daquele sorriso. O que se passa? Perguntou, tocando-lhe o braço suavemente. É uma longa história, respondeu Miguel, puxando-a para um abraço. Mas prometo que, juntos, vamos descobrir tudo. Enquanto a noite caía sobre Monte Novo, o céu estrelado parecia conspirar com o destino, enquanto sombras antigas despertavam para contar segredos há muito enterrados. E no silêncio da casa, o medalhão de prata repousava sobre a mesa, brilhando com uma luz que nenhum deles conseguia explicar. A verdadeira jornada estava apenas a começar.